A paz de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nossos amigos e irmãos, em todo lugar, a paz de Cristo Jesus reine em sua vida e no seu lar. Amém? Que a bondade do Senhor te alcance neste dia, esse chamado terça-feira, né? Esse é o terceiro dia da semana. Estamos aqui diante do Senhor para iniciar mais um trabalho de ensinamento das santas e preciosas palavras de Deus e também dos mistérios de Deus, né, revelado a todo aquele que crê. Por que revelado apenas ao que crê? Porque a palavra do Senhor ela não é um livro mais para entender, mas para crer. Ok? Porque há muitas questões na palavra de Deus, né, que onde nossa mente, o nosso intelecto humano não consegue compreender perfeitamente na carne. Por quê? A carne ela está muito distante das coisas do Espírito de Deus. Por isso ela não consegue penetrar nas profundezas de Deus. Somente por meio do Espírito de Deus conseguimos, né, juntamente com o Espírito de Deus, o nosso Espírito com o Espírito de Deus, consegue entender os mistérios de Deus. Por isso que Paulo escreveu, já aqui para iniciar, olha, estou aqui na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, falando, não extingais o Espírito. E segundo, não desprezei as profecias. Né? Então, esses dois textos já como ordenança. Tá? Então, já para iniciar o pensamento que iniciei falando sobre, né, a compreensão de penetrar nas profundezas dos segredos de Deus, né? Abordamos aqui já esses dois textos, tá bom? Mas 1 Coríntios, no capítulo 2,14, vamos ver se é 2,14 ou é 1,14. Isso, 2,14 diz assim: ora, o homem natural, a criatura feita por Deus, sem o crer, sem participar dos mistérios de Deus. E assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? Do Espírito, né? Ela está dizendo bem assim, é como fosse o Espírito, do Espírito de Deus, certo? Espírito com E maiúsculo e Espírito de Deus. Esse é o pneuma, o pneuma, né? Que é o Espírito de Deus, tá bom? O pneuma é um termo grego que quer dizer vento. Quando eu digo um pneuma, é qualquer espírito. Mas quando eu digo o pneuma, que é o Espírito de Deus, porque ele é o Espírito, tá bom? E nós temos, né, Espírito, né? Espírito com E minúsculo. Então já falei em outro vídeo que nós somos feitos em três corpos: corpo, alma e espírito. Somos tricotomistas, certo? Então aqui está claro que nós não compreendemos as coisas de Deus, né, naturalmente, né? Em nosso corpo, nossa mente não consegue. Então por isso que a Bíblia é um livro mais para você crer do que para entender, ok? A palavra do Senhor, ela nos diz que o evangelho deve ser pregado. O crer vai partir, né, da sua disposição. Você vai dizer assim, se quero, amém. Mas se não quero, amém também. Agora, para cada ação tem a sua reação. Né? Deus fez o homem para servi-lo. Deus fez a terra para servir ao homem. E a terra é do Senhor. Agora, o homem está na terra, ele precisa
para que ele tenha sucesso, né? Também na terra, porque primeiramente o homem tem sucesso primeiramente em Deus, porque o reino de Deus diz assim: buscai as coisas, primeiramente as coisas de Deus, o reino de Deus, e a sua justiça, ou seja, né, o seu amor, a sua vontade, e estas coisas. Quais são essas coisas? As coisas que complementam o homem, para que ele tenha sucesso na terra, né? Serão acrescentadas. Então, primeiro nós cremos no Criador e as coisas irão nos seguir. Não é nós seguir as coisas, que dá errado, tá? Então, por isso que eu falei que nós só compreendemos por meio do Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso, queridos, que vamos abordar neste dia, né? A questão que foi colocada para os irmãos sobre jejum e consagração foi boa posição do nosso irmão Hugo aí, no dia de ontem, tá? Está sendo preparada, tá bom? Está sendo preparada, tá? Então, o Espírito Santo de Deus nos colocou que nós falássemos hoje sobre o Espírito Santo. Ultimamente, tenho falado muito sobre essa questão, porque a história, o mundo foi criado pelo Espírito Santo, né? Foi ele que dirigiu todas as coisas, do Gênesis ao Apocalipse. Até o próprio Cristo, o ministério de Jesus, foi por meio do Espírito Santo, né? Jesus foi prenunciado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Do ministério dele foi tudo pelo Espírito Santo, certo? Então, e o Espírito Santo, né, o substituiu para consolar aqueles que creram em Jesus após ele ser ascendido, né, aos céus, né, conforme lemos aí no capítulo 1 de Atos, né? Ele foi posto no lugar de Jesus aqui na terra para nos consolar. Jesus falou que ele iria para o Consolador, ele iria para o céu, mas enviaria o outro, né? O outro de igual forma, de igual patente, né? De igual classe, né? Que é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, ele ficou conosco para dar-nos continuação no ministério de Jesus. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, né, ele também é dado um nome, um outro nome que tem muito sentido, que é Atos dos Apóstolos, né, por intermédio do Espírito Santo, certo? Por Atos, né, do Espírito Santo através dos apóstolos, ok? Porque foi por meio do Espírito Santo que todos os milagres, prodígios e maravilhas foram realizados, né, no livro de Atos dos Apóstolos. E nós é que damos continuação no livro do Atos dos Apóstolos. Nós somos a continuação, né? O livro de Atos dos Apóstolos, ele encerra no capítulo 28, mas nós estamos fazendo, né, o capítulo 29, 30, 31 e segue em sequência até chegarmos na glória de Deus Pai. Por isso que o Espírito Santo, ele é a novidade para nós, certo? Ele veio nos preparar para que nós continuemos a testemunhar do nome de Jesus, né? Essa questão também testemunha, ela é muito forte. Inclusive esses dias eu estava, né, refletindo sobre essa questão, né? O que é ser testemunha de uma forma geral e por que o Espírito Santo usou o termo testemunha e quais as funções de uma testemunha, né, na vida secular e também, né, no reino de Deus. A testemunha é aquela que experimentou, é aquela que experimenta, né? Experimentou, experimenta
né, e está experimentando algo, né, que ela mesmo tem, né, podemos dizer, por experiência própria, né? Então eu sou uma testemunha, você é uma testemunha, e nós devemos e podemos ser uma testemunha. E essa testemunha ela tem legalidades dentro do reino de Deus. Ela tem autonomias dentro do reino de Deus. Por isso que Paulo usa o termo que nós somos despenseiro. O que é uma dispensa? O que é despenseiro? O que é um embaixador? Como Paulo falou? Vocês são embaixadores. É testemunha, é aquele que tem muita excelência, eficácia e ela tem muita propriedade quando ela está ali em ação, porque ela é testemunha, né? Por isso que o Espírito Santo usou esse termo testemunha, ok? Então, hoje iremos falar sobre a existência do Espírito Santo, tá bom? Vamos dar início a esta lição, a existência do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, queridos? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras em Gênesis 1:2. Confira aí na sua Bíblia. Gênesis 1:2. Conforme lemos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok? E daí em diante, sua presença ela é pronunciada em ambos os testamentos. O vocábulo que dá sentido ao seu nome, queridos, é o pneuma, como já falei, vindo da raiz hebraica ruach, né? Ruach, que é o Espírito, certo? Ambos os termos, quando aplicados para a significação divina e sem igual, denotam o infinito, o Espírito de Deus. A atuação deste Supremo Ser, queridos, ele é marcante nas Escrituras, como o substituto legal do Filho de Deus, como também já falei. Desde o Pentecoste, que foi aquele grande evento do Atos 2, ali, Atos 2, né, Atos 2, onde que houve aquela festa, né, das cabanas, ou do Pentecostes, ou da colheita, né, até o arrebatamento da igreja, né, em João 16, 7. Vamos ver. João 16, 7. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, disse Jesus. Olha, portanto, a verdade é que eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas quando eu for, eu vou mandar ele para vocês, disse Jesus, tá? E continuando depois com ela para sempre, ou seja, o Espírito Santo permaneceria com a igreja e na igreja. Não é com a igreja apenas, mas na igreja. Como já usei esse termo, o no, na é a ideia de in do inglês, que é dentro, né? Continuaria na igreja, trabalhando na parte interior da igreja, na essência da igreja. É ele que está formando o caráter da igreja, tá? A igreja, né, não está pronta nesse minuto, nesse segundo aqui agora. A igreja não está pronta para subir. Então ele está preparando. Pode acontecer daqui a 2 segundos, 3 segundos, nós podemos ser arrebatados. Então, mas agora, nesse momento, nesse exato segundo, a igreja não está pronta. Quando ela estiver pronta, ele irá nos buscar. Ok? Então, o Espírito Santo aqui está trabalhando, né, com a igreja e na igreja. Ok? A igreja de Cristo Jesus. Ok? Ele veio ao mundo, querido, como um agente da comunicação divina. A sua origem não se encontra nas tábuas genealógicas. Ele não foi
uma feitura de homens. O Espírito Santo não é uma feitura de homem, não é uma criação humana, tá? Como alguns, né, falam. Pois sendo ele um dos membros da divindade, queridos, ele é a origem de si mesmo e a causa da sua própria existência. Ele não tem princípio de dias, nem fim de dias, tá? Ele não tem ali um dia do seu nascimento, ok? Agora vamos falar da sua pré-existência. A natureza e os atributos do Espírito Santo, queridos, caracterizam-no como Espírito eterno, não conhecendo princípio de dias nem fim de dias, né? Conforme vemos aí Hebreus 9:14. Vamos ver aqui, ó. Hebreus 9:14. Deixa eu pôr aqui na NVI. Vou ler primeiro na Pentecostal, que a nosso irmão Almeida diz assim, o 9:14 de Hebreus. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, e, né, a Deus e tal. Tá? Então, o Espírito Eterno, essa é a primeira parte A do versículo, né? Então, o Espírito Santo, ele é eterno. O que é eternidade, querido? Eternidade, a ideia que nós temos, assim, basicamente, é que a eternidade não tem, não é baseada no nosso tempo, né? O nosso tempo é chamado de crono, né? De cronômetro, né? Como vemos aí o relógio, né? Nós temos a marcação de tempo, né? De relógio, de hora, data, né? Tempos e estações. Mas na eternidade não tem tempo, não tem esse tempo. Na eternidade de Deus, Deus não conhece o passado, Deus não conhece, sabe, algo que vai acontecer. Tudo para Deus, né, já aconteceu, entendeu? Só que para nós está acontecendo. Olha que coisa. Quando Deus ele olha para o Sirineu, ele não olha o Sirineu hoje, aqui, agora. Ele vê o Sirineu lá no final, lá na glória com ele, reinando com ele, glorificando a ele. É diferente. Então Deus não conhece o passado. Deus é como uma corda, como já fiz aquela ideia da corda. Deus não vê o início, meio e fim. Não, ele vê tudo. Ele vê tudo de uma vez, né? Ele vê, perdão, eu falei algo que ele deveria ser afirmativo, não negativo. Então Deus vê o passado, presente e futuro, né? Então Deus viu quando eu nasci e Deus viu quando eu estou glorificado. Então ele não conhece o passado, entendeu? Por isso que Deus, quando ele perdoa o homem, ele diz assim, ó, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Porque Deus não conta com o que passou. Deus conta com o que você é aqui agora e irá ser lá no final. Ele vive nenhuma eternidade, tá? Lá ninguém fica velho, não sente sono, né? Ninguém sente cansaço. É tudo uma eternidade. Por isso que Deus, ele é eterno em si mesmo, tá bom? O Espírito Santo, ele é eterno. Ele aparece ao lado de Deus, né? O Espírito Santo aparece ao lado de Deus quando havia unicamente o Deus trino e uno, né? Lá no início, quando ele falou, façamos o homem. O Espírito Santo estava lá com Jesus e Deus. Estávamos três fazendo ali, construindo, né, a Terra, né, ou melhor, o universo. Tá? O tempo que marca extensão é percebido através da relação entre antes e depois. Uma vez que o Espírito Santo tem a mesma natureza de Deus, o tempo não se aplica a ele, já que existe pela própria necessidade de sua existência. Ele é um ser vivo, dotado de personalidade. Ele tem, queridos, sentimentos como eu e você, né? Ele sente tristeza, sente ciúme, certo? Ele não age de ciúme, ele sente ciúme, ele cuida de você, ele zela por você, né?
Quando às vezes você fala um palavrão, ele sente ciúme de você, ele não quer, então ele sente tristeza. Tá? Ele intercede por você, ele te ajuda, ele te esforça. O Espírito Santo nosso é o nosso, é a vida, né? É a vida do homem e da mulher de Deus. Ele é a vida. Toda a nossa vitalidade em Deus vem por meio dele, vem através dele, por isso que ele deve nos conduzir em tudo. Glória a Jesus. Então ele é dono de personalidade, tá bom? Não sendo meramente uma influência ou emanação de Deus. Antes é uma pessoa claramente divina que faz parte da Trindade. Não é um ser criado como nós ou demais criaturas, que por um ato de Deus passamos a existir no seu tempo e lugar. Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus, né, o Espírito Santo, não teve, né, não teve esse início, né, porque ele é eterno, ele não teve início, ele é, simplesmente ele é, ok? Então, no Antigo Testamento, querido, o período do Antigo Testamento foi de preparação e espera, né? E espera a este ser eterno, cuja ação plena concretizou-se no novo. Mas antes, como sabemos, o Espírito eterno de Deus já operava, né? Ou seja, tudo o que aconteceu no passado é uma sombra desses dias e do futuro. É ao contrário, né? Ou seja, tudo que foi feito lá no passado, um exemplo, nós víamos as coisas lá quando, vamos pegar um exemplo, quando Deus mandava, ordenava que Israel, um povo exclusivo de Deus, né, batalhasse com uma nação, né, ali a batalha era física mesmo, é literal. Hoje não, hoje é espiritual. Você vê? Ali já era um prenúncio do que ia acontecer aqui, né? Nós vemos como o povo de Israel caminhando no deserto. Nós vemos lá, né, a coluna de fogo, né, a nuvem, né, a, a roupa crescia no corpo junto com o corpo, a sandália crescia junto com o pé das crianças, né? Aquilo tudo ali era simbolismo do que ia acontecer hoje. Você vê? Então, hoje nós cremos no poder do Espírito Santo, né, na atualidade dos dons, como muitos aí, algumas denominações, algumas instituições, eles não ensinam mais, eles não querem ensinar sobre o Espírito Santo. Mas olha só o estado dessas pessoas que vivem, né, que querem viver sem a presença do Espírito Santo. Se você negar a presença do Espírito Santo, meu amigo, você está fora do reino. Porque é ele que prepara para você adentrar o reino. Adentrar e viver dentro do reino. Então, o reino de Deus, o reino de Cristo, só quem está dentro é quem foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, é impossível servir a Cristo sem o Espírito Santo. É impossível, não tem como. Tá bom? Eu estou aqui com o meu filho Joabe e também a minha filha Samile, está também participando aqui. Enquanto estamos aqui passando essa aula rapidamente aqui, está também ela aqui participando da aula, ouvindo, tá bom? Enquanto pensamos no nosso dia a dia, né? Saúde dos irmãos aí, filho, com a paz do Senhor. Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nosso irmão João está um pouco ali mais afastado, mas ele está também participando aqui, tá bom? Saúde dos irmãos na paz do Senhor Jesus. Também aprendendo aí sobre o Espírito Santo. Creio que será muito edificante. Amém? Então é isso aí, queridos. Estamos aqui, tá bom? Então vamos dar mais uma esticadinha aqui,
tá bom? Neste assunto que é de suma importância para todos nós, tá bom? Para todos nós, tá bom? Então aqui vamos dar continuação, né? Quando eu parei aqui, né? Que ele está preparando, né? Que ali já era uma preparação no Antigo Testamento, né? Que era a sombra das coisas que está acontecendo hoje, certo? Acontecendo no livro de Atos e está acontecendo também em nossos dias. E algumas, né? Denominações, algumas instituições não ensinam mais porque não querem viver, né? Por meio do Espírito Santo. Agora, onde que estão eles? Agora veja o estado, como é que eles vivem. Queridos, é triste e lamentável. Essas pessoas, a gente vê problemas de todos os tipos. Por quê? Eles estão fora do reino. Estão se enganando e tentando enganar os outros. Não engana. Porque quem tem o Espírito Santo está anos-luz na frente, porque é ele que nos conduz, né, em todas as coisas. Amém? Então, em suas várias manifestações e demonstrações de poder, tanto no universo físico como no espiritual, a sua presença, ela é sentida, assim como o vento, literal. Nós sentimos, né? A sua presença é maravilhosa, né? Muitas vezes, agora há pouco mesmo, eu falo com vocês, eu sinto aqui a sua leveza, né? É algo assim que eu não sei explicar bem, mas é o que acontece. Você sente como se fosse uma pena, né? Se você tiver dores no corpo, olha, você não sente absolutamente nada, né? É uma presença maravilhosa, né? Glória ao nome de Jesus, né? E ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a sua presença ela é maravilhosa, querido. Tá bom? Em suas várias manifestações e manifestações de poder, tanto no universo físico como no espiritual, sua presença é sentida e revelada, né? Vamos aqui outro texto, onde fala em Gênesis 6:3. Leia, Samir, por favor, nessa sua versão, na linguagem de hoje, por gentileza. Samir vai ler na versão dela aqui, enquanto vemos aqui também na NVI, livro do Gênesis, capítulo 6, é o versículo de número 3. Me verei na Bíblia Viva. Vamos lá, Samira. Por favor. 6, versículo 3. Pode ler. Manda para cima. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Olha só que, né? Disse então o Senhor: Meu espírito não permanecerá sempre no homem. Na versão nossa Bíblia diz o quê? Diz que aí o Senhor Deus disse, né? Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, não viverão. Olha só, essa versão aqui, ela já extraiu aqui. Isso é perigoso, queridos. Mas vamos ver aqui, ó. Essa aqui, eu tô com ela na tela aqui. Diz então o Senhor, meu espírito. Olha só como que é diferente. Como eu já falei, que ele é a vida do corpo. Ele é a vida do corpo. O Espírito Santo é a vida daquele que crê, como eu falei no início. Certo? Então, sem o espírito, meu querido, não adianta. Olha só, meu espírito não permanecerá sempre no homem. A natureza dele está sempre inclinada para o mal. Vou limitar a vida do homem a 120 anos. Por causa do quê? Por causa do pecado. Ok? Poxa, mas ele poderia fazer uma exceção aí, porque Deus fez o homem para viver eternamente. Ok? Então Deus chegou e falou assim: é o seguinte, o homem é como um de nós, está vivendo aí para sempre. Vamos limitar. Limitar porque
eles escolheram esse caminho. Aí Deus limitou aí para, né, no máximo 120 anos. Você pode observar que anteriormente a esse texto mesmo, os homens viviam, né, quase 1000 anos. Isto é, depois do pecado. O homem vivia 900 e poucos anos, como Matusalém, que é o homem mais velho na Bíblia, né? Ele viveu 964 anos. Olha só. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda permaneceu com ele, como fosse insistindo, certo? Para que eles voltassem para Deus. Mas o homem, cada vez mais, ele declinava-se, né, e distanciava-se de Deus. Por isso que no capítulo 6 ao capítulo número 8, se me for memória, né, é contada a história do dilúvio, porque Deus aí faz uma limpeza, né? Deus manda água, né? Deus mandou que Noé construísse aquela arca para salvar os que crescem, né? Porque Deus queria preservar um povo, né, santo, mas eles negaram o convite e terminaram morrendo nas águas. Mas Noé e sua família, 8 pessoas foram salvas porque creram na mensagem e receberam, né, a vida. Então, aqui diz que Deus falou, disse Senhor, meu espírito não permanecerá sempre no homem. Então, por quê? Aí Deus tirou do homem o Espírito Santo. E esse passou a ter, né, anos limitados. Tá vendo aí, queridos? A consequência do pecado. Aí também tem outro texto aqui, Êxodo 8:19. Eu vou ver agora na Bíblia NVI. Diz assim, ó. Êxodo, capítulo de número 8 e o versículo número 19. Nos diz, os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. O dedo de Deus é uma expressão aqui para o Espírito de Deus, tá? Vamos ver aqui, ó, na Bíblia na Bíblia Almeida, diz que então eram os magos, o Faraó e o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Dedo de Deus, porque ele viu ali o poder do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, dando continuação, certo? Rapidamente aqui, olha como a hora se avança, né? Certo? Nós vemos aqui. Vamos ver outra referência? Jó 33:4. Leia isso, amigo, por favor. Na sua Bíblia aí. Gênesis 33:4. Vou ler aqui também na King James. Deixa eu só me ler. Aqui na King James diz assim, o Espírito de Deus me fez e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Olha só, o Espírito Santo participando do quê? Na construção do homem, do ser humano. O Espírito Santo de Deus me fez. O Espírito Santo revelando para o homem que foi ele que fez o homem. Você entendeu agora aí? Como que é maravilhoso? Encontrou? Jó 33:4. Lê esse vídeo, por favor. Pois foi o Espírito de Deus que me fez e soprou do Todo-Poderoso que me dá vida. Você viu aí que foi ele que soprou no coração, ou melhor, na narina do homem, para que ele tivesse vida? Amém? Então, queridos, esse assunto é extenso, mas vou concluir só esse parágrafo aqui, onde diz assim, entretanto, eram apenas manifestações objetivas e tópicas, pois até então o Espírito Santo não havia sido derramado, e sim manifestado.
Joel 2,28, diz assim, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? Joel 2,28. Para vocês referenciar aí, ó. Joel 2,28. Deus falando que depois de derramar o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Tá? E em João 7,39, onde nos diz: mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou seja, Jesus ainda não tinha ascendido aos céus, certo? Então, Jesus, aqui diz assim, mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber. Jesus falando que eles iriam receber, os apóstolos, os discípulos, iriam receber o Espírito. E ele não havia recebido ainda, porque o Senhor Jesus ainda não tinha ido para o céu, ok? O Espírito Santo se revelava de três maneiras, querido, visto no contexto geral. Primeiro, como o Espírito Criador do cosmo, né, da criação do universo, por cujo poder o universo e todos os seres foram criados. Segundo, como Espírito dinâmico ou doador de poder, né, ou virtude, né, revelado como um agente de Deus em relação aos homens. Entretanto, ele não era otorgado, ser confiado como dádiva permanente na antiga aliança, no Antigo Testamento. O Espírito Santo só vinha sobre aqueles que o Senhor queria usar como faísca para realizar uma grande obra. Hoje não. O Espírito foi derramado a todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo para morar dentro dele, e depois ele separa aquelas pessoas específicas, né? Uma chamada específica, esses que têm aí os dons, né, de podemos dizer assim, influenciar ou influência, né, maior, certo? Uma pessoa, ela consegue atingir grandes quantidades, que é chamada específica, tá bom? Então, e temos também aqui, e com o Espírito Santo, né, como regenerador. É ele que faz com que o homem torne-se filho de Deus, faz com que ele nasça de novo, né, pelo qual a natureza humana é transformada de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, conforme 2 Coríntios 3,18. Encontramos sua presença, querido, no Antigo Testamento, né, em várias manifestações de poder, um total de 88 vezes, e 13 no Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né, 7 vezes em Juízes, 7 também em 1 Samuel, 5 vezes no livro dos Salmos, 14, né, em Isaías, 12 em Ezequiel, e 30 outras por inferências. Ok, queridos? Vamos parar por aqui, tá certo? Mas que o Senhor Jesus abençoe este assunto, quer que vocês voltem ele aí, pelo menos aí umas 10 vezes aí, tá bom? Se puderem aí na semana, para que nós possamos nos fortificar, conhecer, certo? A existência do Espírito Santo, certo, queridos? Então, nós que servimos ao Senhor Jesus precisamos estar muito entranhado com o Espírito Santo, ok? Há pessoas que não entendem, né, a quem referiu a oração, para quem orar, como orar. Queridos, tudo é pelo Espírito Santo, é Ele que é o doador, Ele que doa a vida, é Ele que conduz a vida, é Ele que direciona, é Ele que fala, é Ele que orienta, Ele capacita, é Ele que prepara. Tudo é pelo Espírito Santo. Ok? Então vamos parar por aqui. Daremos continuação assim amanhã, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir e se nós estivermos lá
na glória com Jesus Cristo e Deus e o Espírito Santo. Amém. E Jesus te abençoe, fique na paz. Um ótimo dia, ótima terça-feira. Deus abençoe a todos. Amém.